Judiciário goiano determina multa a operadoras de telefonia que bloquearem o serviço de internet. Juizado da Infância e Juventude de Anápolis participa de ação social que envolveu mais de 63 mil estudantes. Nessa edição, você vai conhecer o Justiça Educativa para Pais, um programa que ajuda a reduzir os danos causados aos filhos após a separação. E em nosso estúdio vamos receber o juiz Tárcio Ricardo de Oliveira Freitas, da 2ª Vara de Família e Sucessões de Aparecida de Goiânia. O Agenda Judiciária já está no ar. Judiciário goiano determina multa a operadoras de telefonia que bloquearem o serviço de internet. Confira. Você atingiu 100% da franquia e sua internet foi bloqueada. Essa é a mensagem que clientes de 4 operadoras de telefonia móvel passam a receber ao navegar por alguns minutos na internet pelo telefone celular ou utilizando aplicativos que precisam da rede para funcionar. Antes, mesmo atingindo o limite da franquia previsto em contrato, o usuário continuava com o serviço. Ele apenas tinha a velocidade reduzida. A mudança gerou uma série de reclamações encaminhadas ao PROCON. Tivemos a insatisfação dos consumidores, as empresas foram requisitadas a presença. Eles argumentaram que essa necessidade de bloqueio era para melhorar a prestação de serviço, mas nós não aceitamos esses argumentos, então entendemos que, além do processo administrativo que visa a punição, a implicação de multa, também era necessária uma ação judicial para que o Poder Judiciário, com a obrigação de não fazer, determinasse que essas empresas suspendessem de imediato o bloqueio do serviço de franquia de dados após a utilização. Ainda de acordo com a superintendente do PROCON, somente no estado de Goiás existem mais de 6 milhões de usuários de telefonia móvel e que de janeiro a maio desse ano o órgão recebeu mais de 5 mil registros de reclamações relacionadas a esse serviço, grande parte referente ao bloqueio da internet. Por esse motivo, o PROCON encaminhou ao Poder Judiciário uma liminar com algumas solicitações. A liminar foi deferida na 3ª Vara da Fazenda Pública Estadual de Goiânia. A principal determinação é que as operadoras devem manter o serviço de internet mesmo que o limite da franquia seja atingido. O detalhe é que essa liminar é válida apenas para os contratos feitos até dezembro do ano passado. O juiz responsável pela decisão, Avenir Passo Oliveira, entendeu que os clientes deveriam, ao menos, ter recebido comunicados sobre a mudança. Eu entendi como o PROCON questiona o procedimento das concessionárias de telefonia com relação aos contratos que foram firmados com os usuários. E esses contratos não estão sendo cumpridos da forma que foram contratados, e isso ofende o direito do consumidor no entendimento do PROCON, por isso eles entraram com a ação. E nós entendemos que realmente estava justificado, esses contratos não estão sendo cumpridos, por isso foi deferida a liminar. O juiz alertou que as operadoras ainda podem recorrer da decisão, mas que nessa primeira etapa a determinação é multa no valor de R$ 25 mil por dia a cada operadora que insistir em bloquear o serviço. Vale a partir da ciência da decisão. Tomando ciência da decisão, eles têm 5 dias para cumpri-la. Se não cumprir, aí começa a incorrer em multa. É claro que essa é uma decisão preliminar, é uma liminar e que cabe recurso. E provavelmente eles vão recorrer. Mas a liminar sendo mantida, eles, a cada dia que passar, vão incorrer nesta multa. Magistrados e servidores da área criminal de Goiânia participam de curso de capacitação. Acompanhe. Juízes, assistentes e serventuários das varas e juizados criminais de Goiânia participaram do curso Procedimento de Medidas Cautelares Criminais, promovido pela diretoria do Foro de Goiânia, na Escola Superior da Magistratura do Estado de Goiás. Além da ESMEG, o evento contou com a parceria da Diretoria de Recursos Humanos do TJGO e da Justiça Federal. Fizemos uma parceria com a Justiça Federal
aproveitando a experiência, a expertise da Justiça Federal nesses processos onde há vários réus, nessas grandes operações que muitas vezes desaguam na Justiça Federal. Então é uma parceria. O juiz federal, Dr. Alderico, tem muita experiência na presidência de processos criminais de alta complexidade, ministrou esse curso, essa palestra para os juízes e assessores de juízes, e servidores da Justiça Federal, também ministrou o curso para os nossos servidores dos cartórios e das secretarias das câmaras do Tribunal de Justiça. E algumas rotinas nós vamos modificar, vamos aprimorar, e tudo que depender da diretoria do foro, do Tribunal de Justiça, nós iremos implementar para a melhoria desses procedimentos nos cartórios criminais. É um evento que não é apenas da diretoria do foro, mas é em parceria com a diretoria de recursos humanos do Tribunal, com a Escola Superior da Magistratura e, repita-se, com o apoio da diretoria do foro da Justiça Federal no estado de Goiás. Cerca de 100 pessoas participaram do curso que discutiu assuntos como medidas cautelares de natureza real, pessoal e probatória, além de destinação de bens apreendidos. Segundo o diretor do Foro da Comarca de Goiânia, a capital conta com 14 varas criminais, 3 de execução penal e 6 juizados especiais criminais. Com a demanda aumentando, os magistrados precisam estar ainda mais capacitados. Nós queremos fazer vários cursos de capacitação para juízes e servidores, de acordo com as especialidades das varas. Começamos pelas varas criminais. Nós temos nosso depósito público com muitos veículos, motocicletas, e nós precisamos dar uma destinação. E a própria lei de drogas, a própria Código de Processo Penal prevê que esses bens poderão ser leiloados e os valores depois são direcionados à Secretaria Nacional de Drogas ou à própria União. E também estamos preparando os nossos servidores e capacitando os nossos juízes a respeito de medidas cautelares, que são naqueles processos de alta complexidade, onde há vários réus. Muitas vezes a polícia ou a própria Ministério Público requer uma busca e apreensão, uma quebra do sigilo bancário, fiscal e telefônico, ou interceptação telefônica, interceptação telemática. Então nós estamos preparando os nossos servidores para a execução dessas decisões dos juízes que adotaram e que deferiram essas medidas. E veja a seguir, programa do TJGO ajuda a reduzir os danos causados aos filhos após a separação. Voltamos já. Em parceria com a Pontifícia Universidade Católica de Goiás, um projeto inédito no Brasil ajuda a reduzir os danos causados aos filhos após a separação. É o Justiça Educativa para a Paz. Conheça. O Estatuto da Família define o conceito de família como a união entre um homem e uma mulher, mas esse termo surgiu muito antes do direito. Em verdade, família é um conjunto de relações que muda e se transforma com a evolução da cultura. E vários fatores podem contribuir para isso. Separações e perdas de entes familiares às vezes obrigam a redefinição desse conceito. Seu Valdeci e Dona Joana são provas disso. Depois de perder o filho, o casal busca a participação mais ativa na criação do neto. Sem ter uma relação amigável com a mãe da criança, a saída encontrada foi repensar o modo de agir. Quando meu filho morreu, nós então entramos na justiça para que ele recebesse a pensão, né, que o pai trabalhava, ele tivesse direito à pensão, e para isso era necessário que nós estivéssemos cuidando da guarda dele, porque o INSS só daria direito nós recebermos a pensão dele se nós estivéssemos reivindicando também isso, tá? E o que ocorreu? A mãe dele não procurou o INSS durante quase 2 meses para adquirir os benefícios. Nós tivemos que ir atrás, tirar a identidade dele, CPF e etc. E fomos atrás. E por isso nós precisamos entrar na justiça. Então nós entramos na justiça na Previdência Social, primeiro para ele ter direito à pensão, conseguimos. E depois nós achamos que deveríamos interferir também nessa parte, entrar na justiça, reivindicando o direito da guarda dele,
devido ao passado da mãe dele. Foi muito bom, gostei muito, a gente aprende e eu saí diferente quando eu entrei, porque eu cheguei lá, eu cheguei revoltada com a mãe do Matheus, meu neto, mas aí eu fui vendo que não é igual a gente quer as coisas. A gente tem que construir, a gente tem que pensar e também respeitar os outros, né? Seu Valdeci e Dona Joana não são os únicos nessa situação. Os conflitos familiares são mais comuns do que a gente imagina e resultam em prejuízo aos envolvidos, não só financeiro por conta das disputas judiciais, mas psicológicos, e afetam o modo de ser e pensar das partes. Pensando nisso, o Tribunal de Justiça, em parceria com a Clínica de Psicologia da Pontifícia Universidade Católica de Goiás, criou o projeto Justiça Educativa para Pais. O programa faz uma abordagem terapêutica para ajudar casais separados ou familiares em crise a adotar uma postura diferente da usual. O projeto surgiu a partir da percepção de que muitas vezes o processo judicial não conseguia solucionar o problema da família quando envolvia uma disputa muito severa pela guarda dos filhos. A partir da realização de perícias, a doutora Vanusa imaginou que nós podíamos colocar em prática um projeto que visava alterar a maneira das pessoas lidarem com o conflito, porque muitas vezes o laudo pericial concluía que ambos os pais tinham boas condições de criar os filhos, mas eles não conseguiam fazer isso em razão de não saberem lidar com o conflito que surge às vezes antes, durante ou mesmo depois do divórcio. A expectativa com isso é de que haja redução dos danos causados aos envolvidos, principalmente os filhos. O programa existe desde agosto de 2013 e já atendeu mais de 100 famílias. E é no grupo de debates que os envolvidos encontram alternativas para um relacionamento mais sadio. Todas as sessões com psicólogos voluntários são realizadas no Instituto de Educação em Psicologia da PUC Goiás. A gente busca desenvolver a sociedade, porque uma sociedade que não tiver famílias que saibam resolver seus problemas, que não tiver sujeitos que saibam resolver seus problemas, vai ser uma sociedade submissa, uma sociedade que também não vai dar conta de lidar com os imprevistos que a sociedade vive a todo momento. A história de Linda foi marcada por alienação parental. Apesar dos atritos causados com a separação, ela hoje se considera mais aberta ao diálogo com o ex-companheiro e afirma que o programa foi o principal responsável por isso. Por serem pessoas que participavam do grupo com litígios envolvendo crianças, todos envolvendo famílias, obviamente cada um tinha sua especificidade, mas assim, tinha um ponto em comum que era a dor de um litígio por conta de crianças. E vendo a dor do outro, a gente aprende muito. Você não sendo o foco da atenção o tempo inteiro, você consegue relaxar e prestar atenção, enxergar que o problema existe, enxergar outros pontos de vista. As psicólogas não apontam, não acusam nada, só orientam a discussão, fazem perguntas que te levam a refletir. E o fato de ouvir outras verdades de pessoas comuns que também estão sofrendo, isso é muito importante e faz a gente promover uma autorreflexão. E assim, o Justiça Educativa segue mostrando que não se trata apenas de um projeto, mas de uma lição de vida, que procura mostrar aos envolvidos outras histórias a fim de que eles possam aprender com elas a compreender a própria, sem deixar de lado o conceito de família, que mais que a união entre pais e filhos é o próprio amor. Acompanhe agora o quadro Justiça em Foco. No Justiça em Foco de hoje recebemos o juiz Tárcio Ricardo de Oliveira Freitas, da 2ª Vara de Família e Sucessões de Aparecida de Goiânia. Doutor Tárcio, seja bem-vindo. Obrigado pelo espaço cedido. Estamos aí à disposição. Bom, vamos falar um pouco da Vara de Famílias e Sucessões, principalmente lá em Aparecida de Goiânia, que tem um município que tem crescido muito. A demanda no judiciário também acompanha, não é isso, doutor Tárcio? O senhor está lá desde 2012. Eu assumi a vara como titular em 2012, tinha um período já de experiência naquela comarca em vara civil, como juiz auxiliar, e depois na vara de família também. E de fato a demanda tem crescido e acompanha em nível de ajuizamentos de processos novos a mesma demanda aqui da capital, em torno de 180 até 200 processos mês, processos novos.
Agora, vocês finalizaram agora recentemente um relatório, uma estatística, né, desde 2012 e números muito bons, né? A redução do acervo, como é que foi lá e principalmente, o que foi determinante para essa redução, doutor? Sim, o que é interessante é que quando eu assumi a vara, imediatamente eu procurei constatar o nível de processos que estavam paralisados, processos às vezes até já definidos, sentenciados, que estavam ali acumulando e atravancando aquele acervo, né, processual. É o que a gente costuma chamar, até dentro do projeto atualizar da Corregedoria, de lixo. E só da primeira, digamos assim, da primeira levada, nós conseguimos abaixar ali um acervo de uns 300 processos que a gente teria já prontos para arquivamento. E daí em diante, o que nós fizemos foi um trabalho de gestão mesmo, de divisão de tarefas dentro da escrivania, com a rotatividade dos servidores. São ações que já vinham sendo implantadas por outros colegas, que de fato surtiam um grande efeito, né? Estabelecimento de metas para cada servidor, metas bimestrais no meu caso, em que nós conseguimos diminuir um tempo de expedição de atos da escrivania em torno de 120 dias, atualmente para 30 a 40 dias. Então foi determinante essa parceria e essa integração entre o gabinete do juiz e a escrivania, que é mais interessante. Só para a gente finalizar, doutor Tarso, eu queria falar também sobre o trabalho da conciliação lá na segunda vara. Como é que tem sido? Tem sido importante também? A conciliação em Aparecida de Goiânia, o primeiro centro, ele foi inaugurado, foi instalado no início de 2014 e nós tivemos uma aceitação e uma movimentação muito grande. A média, nós tivemos uma estatística anual de mais de 700 homologações de acordo no ano passado, né? Sem contar as sentenças que são proferidas na Semana Nacional da Conciliação. Aparecida de Goiânia, o Movimento da Conciliação em Aparecida, contribuiu muito, tanto na Semana Nacional da Conciliação do ano de 2014, de 2013 quanto 2015, na estatística de Goiás, que novamente fomos premiados, né, pelo CNJ, um trabalho excelente, Dr. Paulo César, e isso contribui muito para o usuário de Aparecida, porque ele também está tendo hoje um tempo médio dentro do movimento da conciliação, principalmente nos pré-processuais, ações de divórcio, alimentos que poderiam levar aí 6 meses, 8 meses, se ajuizadas. No pré-processual, nós estamos tendo um tempo de 30 a 40 dias já também com o documento expedido. Interessante ressaltar que, ainda que tenha essa rotatividade dentro do centro, de processos de pré-processual, é uma média aí de 100 processos também por mês, novos lá, isso não impactou no ajuizamento de ações, né? Eu tenho feito essa medição para ver se a utilização do centro diminuiria o ajuizamento de processo. Não diminuiu. Significa que nós temos então um nível de demanda ainda bem represado, que nós só criamos uma segunda via para o usuário, mas ainda continuamos com o ajuizamento no mesmo nível. O trabalho tem que continuar. O trabalho tem que continuar, exatamente. Tá certo, doutor Tarso, obrigada pela participação e parabéns pelo trabalho em Aparecida de Goiânia. Eu agradeço pelo espaço, estamos à disposição, inclusive, para que o Centro de Comunicação do Tribunal possa aferir em loco, fazer uma visita às varas de Aparecida, né? É uma questão muito importante a gente tentar demonstrar para o usuário, principalmente, que a maioria absoluta dos juízes de primeiro grau, a maioria absoluta, estão tentando, dentro das suas limitações, prestar uma jurisdição efetiva e célere. Questões que fogem da esfera de atribuição do magistrado, infelizmente, tolhem essa boa vontade do magistrado, né? Mas eu quero deixar bem claro, com certeza absoluta, que o primeiro grau de jurisdição em Goiás tenta, às duras penas, prestar essa jurisdição efetiva.
Muito obrigado. Tá certo, obrigada. Esse foi o Justiça em Foco de hoje. Até o próximo. No próximo bloco, o Juizado da Infância e Juventude de Anápolis participa de ação social. É já já. Confira agora algumas oportunidades de trabalho e capacitação no Judiciário. Está no ar o quadro Cursos e Concursos. O Tribunal de Justiça do Distrito Federal está com concurso público aberto para o preenchimento de 23 vagas de juiz substituto. O subsídio oferecido é de R$ 23.997. As inscrições devem ser feitas até o dia 10 de junho no site cesp.unb.br. Estão abertas as inscrições para o curso de técnicas de conciliação na comarca de Rio Verde, com a coordenação do Núcleo Permanente de Métodos Consensuais de Solução de Conflitos do TJGO. O primeiro módulo acontece nos dias 9, 10 e 11 de junho, no auditório do Tribunal do Júri local. Maiores informações pelo telefone 064 3611 8722. A Escola Superior da Magistratura do Estado de Goiás promove entre os dias 8 e 26 de junho o curso de Sentença Civil e Criminal. De acordo com o edital, serão 50 vagas disponíveis. O curso terá duração de 15 encontros de 3 horas aulas, podendo ocorrer inclusive nos finais de semana. A inscrição deve ser feita na sede da ESMEG e custará R$ 1.500. Mais informações pelo telefone 3281-9226. As atualizações do novo Código de Processo Civil serão temas do curso oferecido pela ESMEG para servidores do TJGO. O curso será realizado de 8 a 11 de junho, das 19 às 22 horas, no auditório da ESMEG em Goiânia. Mais informações pelo telefone 062-3281-9226. O Juizado da Infância e da Juventude de Anápolis participa de ação social que envolveu mais de 63 mil estudantes. Confira. O juiz titular do Juizado da Infância e Juventude de Anápolis, Carlos Limonge, comemorou junto a centenas de crianças e adolescentes o resultado da primeira edição do concurso de redação e gincana social organizados pela ONG Associação Cruzada pela Dignidade. O evento fez parte da campanha Eu Sou do Bem, Eu Sou de Deus e foi organizado para envolver as escolas públicas e particulares de Anápolis. E a adesão foi surpreendente. Trabalhamos com um convite às escolas estaduais, municipais e privadas e nós tivemos uma grande adesão, tanto da Subsecretaria de Educação do Estado quanto a Secretaria Municipal. Então as escolas, além de envolverem professores, diretores, os alunos em si também, onde nós tivemos mais de 64 mil participantes. Como presidente de honra da ONG, o juiz Carlos Limonge parabenizou os vencedores e todos os participantes. Falou ainda sobre a importância de desenvolver trabalhos relacionados às boas ações, princípios e valores, com a finalidade de formar uma verdadeira corrente do bem. E exemplos não faltaram no concurso. Quarto e quinto ano, nós colocamos a redação com o tema Boas Ações. Sexto, sétimo, oitavo e nono ano, o tema da campanha, que é Eu Sou do Bem, Eu Sou de Deus. E o ensino médio, primeiro, segundo e terceiro anos, gincana social. O que é a gincana social? Trabalhar ativamente alguma ação social dentro da comunidade. Então nós tivemos aí adolescentes trabalhando com idosos, com crianças carentes, com animais abandonados, doando sangue. Tivemos uma escola que todos os adolescentes saíram para a rua distribuindo gentilezas, abraços e sorrisos para as pessoas e se viram como protagonistas de uma sociedade melhor, vendo o quão é bom servir a população, quão é bom ajudar, estender a mão, estar ali mais próximo. Foi um caminho de duas vias. Eles se sentiram bem, e quem recebeu a ajuda também se sentiu bem. E o verdadeiro sucesso foi o alcance que o projeto conseguiu. Além dos mais de 63 mil alunos que participaram, outras milhares de pessoas tiveram conhecimento dessa corrente de boas ações. Para se ter uma ideia, o projeto da escola que venceu a gincana social teve mais de 120 mil compartilhamentos em uma rede social. Nós também lançamos a campanha de trabalhar nas redes sociais somente fatos bons.
coisas boas. O que vier ruim pela internet, descarta. O que é bom, compartilha, curte, passa para frente. Então, dentro desse espírito, nós criamos no Facebook da Cruzada pela Dignidade uma página onde cada escola que fez uma ação social postou ali a sua ação social com 6 fotos e 300 caracteres. Então, a escola ganhadora seria que tivesse o maior número de compartilhamentos. Compartilhamento do quê? De ação do bem, mostrando para as outras pessoas que os adolescentes estão trabalhando em prol da sociedade e estimulando outras pessoas a trabalhar. Nós tivemos mais 10 municípios participantes, não só Anápolis. E quem ganhou foi o município de Alexânia, que tem 30 mil habitantes e conseguiu mais de 120 mil compartilhamentos da sua ação do bem na internet. A cidade inteira trabalhou por essa ação do bem, foi bastante interessante. Várias decisões foram tomadas pelo Judiciário goiano nos últimos dias. Algumas você confere agora. Estado terá de indenizar homem agredido por policiais. Em decisão monocrática, o desembargador Walter Carlos Lemes reformou parcialmente a sentença do juízo da 2ª Vara de Goiatuba, condenando o Estado de Goiás a indenizar Marcelo Almeida Pires em R$10 mil por danos morais. Marcelo foi agredido pelos militares durante uma abordagem, ficando ferido na coxa e na mão esquerda. Facebook não pode ser responsável por postagens. O juiz Joviano Carneiro Neto, da comarca de Jussara, julgou parcialmente improcedente um pedido contra o Facebook. Os pleitos de danos morais e ordem de fazer foram ajuizados por uma faculdade privada localizada no município, por causa de páginas feitas por internautas diversos, que proferiam ofensas à instituição. Apesar de sentenciar a retirada imediata do conteúdo, sob pena de multa diária de R$2 mil, o magistrado explicou que o caso não enseja indenização contra a rede social. Motorista que provocou o acidente fatal é condenado a indenizar o pai da vítima. Em decisão monocrática, o desembargador Itamar de Lima condenou um motorista que provocou a morte de um motociclista em Aparecida de Goiânia. O réu deverá pagar R$105 mil por danos morais, já abatido o seguro DPVAT, R$ 2.500 pelas despesas funerárias e ainda a pensão mensal no valor de 1/3 do salário mínimo. Como o rapaz que perdeu a vida não era casado, não tinha filhos e a mãe já havia falecido, os valores serão direcionados ao seu genitor. Veja a agenda do Judiciário goiano para os próximos dias. Nos dias 11 e 12, a comarca de Campo Norte recebe o programa Justiça Ativa. O mutirão previdenciário do programa Acelerar vai estar na comarca de Campo Norte no dia 8, dias 9 e 10 em Estrela do Norte e no dia 11 em Rubiataba. E fica por aqui mais uma edição do Agenda Judiciária. Uma ótima semana para você e até o próximo programa.